Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao nosso canal e no vídeo de hoje vamos fazer uma coisa diferente, ok? Eu trouxe aqui 4 a 5 principais factos econômicos que marcaram o ano de 2023, uma espécie de mini balanço, ok? De forma muito resumida. Vamos falar de quatro que eu acho que são os principais factos do ponto de vista econômico e financeiro que marcaram a nossa economia, ou seja, aqueles factos que nos deixaram ou mais pobre ou mais rico ou nos deram alternativas de, sei lá, de poupança, de novas fontes de renda, do ponto de vista financeiro e por aí fora, ok? Então vamos falar sobre estes 4 factos. Desvalorização cambial, subida do preço dos combustíveis, sobretudo a gasolina, emissão das obrigações da Sonangol e as negociações na bolsa que este ano tiveram em alta. A bolsa esse ano registrou o maior recorde de negociações de todo jamais visto, ok? Por isso eu acho que é importante também falar um pouco sobre isso e é algo que eu acho que vocês devem também prestar atenção, ok? Então vamos a esses factos sem mais enrolação. Ok, então começando pelo primeiro, ok? Começando pelo primeiro, que é a desvalorização do Kwanza. Desvalorização do Kwanza em relação ao dólar. O dólar que é aqui a nossa principal moeda quando o assunto é mercado cambial, ok? O Kwanza este ano sofreu uma desvalorização muito acentuada. Para quem não acompanha, nós, Angola desde 2018 está em regime de câmbio flutuante, mas só flutua também, é uma moeda que só flutua quando quer, né? Sabe-se lá como é que fazem isso para coisa. Supostamente é uma moeda, um regime de câmbio flutuante que depende das condições do mercado, mas para quem aprecia a curva do comportamento da taxa de câmbio, vê-se claramente que aquilo tem move-se muito pouco em função das forças do mercado, ok? Então vê-se que há períodos em que a moeda dá um salto muito grande, há períodos que fica muito estático. Por que razão não sabemos, mas este ano o Kwanza teve uma desvalorização muito grande. Vocês terem uma noção, no início do ano o Kwanza estava a valer cerca de 503, um dólar estava a valer cerca de 503 Kwanzas. Hoje, um dólar vale cerca de 830 Kwanzas, ou seja, no fim do dia o angolano ficou mais pobre, ok? Ou seja, o dinheiro que nós temos, né, o nosso Kwanza perdeu valor, ok? Quando há uma... E por que isso acontece? Isso acontece porque nós somos uma economia que importa quase tudo, desde comida, eletrônicos, e roupas e por aí fora. Então, basicamente, o que nós temos para comprar com os mesmos kwanzas, que nós tínhamos para comprar que nós podíamos comprar com os mesmos kwanzas no início do ano, nós hoje não compramos menos coisas. Vou dar um exemplo, por exemplo, chutar aqui uma coisa rápida. Eu, por exemplo, no início do ano, com 1.300 kwanzas ou 1.200 kwanzas, tu ias a um supermercado, Arraiol, esse que abriu agora é que está a tempo de corridas. Tu ias para um supermercado desses, compravas, tipo, vinhas com 4 copos de iogurte, aquele tipo de iogurte ultramel, qualquer coisa. Hoje tu com 1.200, 1.300 kwanzas vai ao supermercado, vinhas com apenas 2 copos desse. Estás a ver? Antes eu ia para o supermercado, vinha com 4 copos daquele, ia dava nos putos e por aí fora, às vezes também chulava nos putos. É fixe comentar, fazer o quê? Ou seja, dito aqui de outra maneira, ou seja, o angolano hoje ficou mais pobre, significa que se no início do ano um dólar valia 503 kwanzas, hoje um dólar vale 830 kwanzas, o angolano basicamente precisa trabalhar o dobro, ou seja, precisa de ter mais kwanzas para comprar um dólar, ok? E depois ver isso em termos de 100 dólares, 1.000 dólares, o que for, ok? Mas efetivamente o câmbio subiu e ficamos mais pobres, ok? Bom, outro facto que também mexeu muito com a nossa economia este ano, e se calhar dos mais pesado que mexeu com a nossa economia, fez com que tudo disparasse, a inflação disparasse, e por isso que eu disse, já não vou falar da inflação, vou falar só dessas questões da desvalorização cambial e da subida dos combustíveis, porque basicamente a subida generalizada dos preços, a inflação neste ano na nossa economia esteve associada a estas duas coisas, ok?
desvalorização do Kwanza em relação ao dólar e ao euro e as restantes moedas e a subida dos combustíveis. Se você não sabe, você está a ver esse vídeo pela primeira vez e não sabe, aqui em Angola o combustível ele é subvencionado. Significa que nós que consumimos o combustível, seja por carro, seja por gerador, seja por outras coisas, nós não pagamos o preço real da gasolina. Okay? Vou falar especialmente da gasolina porque é a gasolina que retirou-se parcialmente a subvenção. Parcialmente, sim, apesar da subvenção ser grande, diz-se que, apesar da retirada da subvenção, da subida do preço do combustível ser grande, cerca de 87,5%, ser muito grande, ainda não foi retirada a totalidade da subvenção. Estima-se que o preço pode estar acima dos 500 e tal kwanzas por litro de gasolina, ok? Ainda não chegamos a esse ponto. E também retirou-se ainda só a subvenção da gasolina, não retirou-se do gasóleo. O gasóleo que é mais arriscado, que é mais perigoso aí. Do ponto que supostamente, teoricamente, a retirada da subvenção do preço do combustível no gasóleo é mais pesada que a gasolina. Por quê? Porque supostamente a maior parte dos caminhões que transportam as mercadorias, porque o impacto direto está aí, a maior parte dos caminhões, a maior parte das máquinas trabalham a gasóleo. Então, se trabalham a gasóleo, estes equipamentos fazem parte do processo produtivo das empresas. Okay, os caminhões transportam a mercadoria. Se aumenta o custo com o gasóleo, aumenta o custo com o transporte das mercadorias, impacta diretamente os preços. Mas aqui, este ano não mexeu-se no preço do gasóleo, simplesmente mexeu-se no preço da gasolina. E o impacto já foi o que foi. Vocês viram, aquilo acho que subiu no dia 1 de junho, ok? A reação aos preços foi imediata, especulação a todos os níveis, ok? O que aconteceu é que, do ponto de vista da gestão da expectativa de todos os agentes econômicos, quase ninguém estava à espera, as expectativas, as reações foram muito abruptas. No próprio dia que anunciaram a subida do preço da gasolina, as bombas todas estavam cheias, houve pessoas a fazerem filas muito grandes nas bombas de combustível para guardarem o máximo de combustível que puderem, como se conseguissem guardar combustível para um ano em casa, correndo o risco de, sei lá, incêndio, essas coisas aí. Mas houve literalmente isso. A pessoa, acho que subiu numa quinta ou quarta-feira, e no dia seguinte já houve lojas, supermercados que estavam a subir os preços acima dos 30 e tal por cento. Estou a falar reação tipo de um dia, 2 dias, estás a ver? As lojas a trocarem as prateleiras, então aconteceu isso. E sobre o preço do combustível, dá-me tudo, ok? É assim, conforme eu disse no início, existe uma pressão, nós hoje não pagamos o preço real da gasolina, né? Apesar dessa subida drástica no valor da gasolina, que não é muito comum nos outros países, quando sobe são coisas, em termos relativos, são percentagens muito pequenas. Nós tivemos uma subida drástica, mas hoje, supostamente, nós ainda não pagamos o preço real do combustível. Como diz o velho ditado, nada é tão mal a ponto de não piorar. Ou seja, a situação atualmente já é difícil. Nós tivemos uma subida de 160 no preço da gasolina para 300. No preço do gasóleo não se mexeu, mas pode se mexer, ok? E a situação é essa. É o que o velho ditado diz: nada é tão mal que não pode piorar. Existe uma pressão para que os preços da gasolina sobem, ok? E isso a qualquer momento vai ser feito. No mais curto prazo ou no mais médio e longo prazo. Vai ter que ser feito. Por isso, se achas que este ano já foi mal, então fica atento aí, prepare-se, fica preparado para o pior que pode acontecer. Ou seja, os preços podem subir ainda mais, não se sabe quando, pode ser muito brevemente, pode ser a médio prazo, pode ser
a longo prazo, mas que existe essa pressão para os preços dos combustíveis subirem e as coisas piorarem mais do que já estão, existe. Então, é o que o velho ditado diz, nada é tão mal a ponto de não piorar. Este ano foi duro, foi muito difícil, muita gente teve que adiar muitos objetivos por conta da subida dos preços dos combustíveis. Este ano já foi difícil com a subida do preço dos combustíveis de 160 para 300, ficamos como estamos, então fica preparado para muito brevemente, ou a médio prazo ou a longo prazo, o pior poder acontecer. O que é que podemos fazer? Há coisas, economia é uma coisa que se diz, economia estuda-se variáveis exógenas e endógenas, ok? Depende muito do ambiente, depende muito do ambiente, ok? As variáveis endógenas normalmente são aquelas que nós conseguimos controlar, as variáveis exógenas são aquelas que nós não conseguimos controlar. Então você na tua casa provavelmente você nas tuas finanças pessoais, os combustíveis são variáveis exógenas, ok? Que tu não tens controle, ok? O que é que tu podes fazer é ter uma organização financeira mais adequada, uma disciplina financeira mais adequada, que te permite ter alguma segurança, alguma margem de segurança para te preparares para eventos adversos como esses que poderão vir mais cedo ou mais tarde, ok? Por isso, por agora não tens muito como controlar, vamos esperar o que 2024 vai nos reservar, mas é uma das possibilidades e pode acontecer, ok? Próximo tema, emissão das obrigações da Sonangol. Bom, este ano não foi tudo mal, ok, do ponto de vista financeiro. Tivemos alguns choques que tornaram o nosso dinheiro cada vez tornaram o nosso bolso mais pobre, diminuíram o nosso poder de compra, mas esse ano também tivemos boas notícias do ponto de vista financeiro, a nível da nossa Bolsa de Valores, ok? Já vou falar um pouco da Bolsa de Valores, mas vamos falar ainda especialmente sobre as obrigações da Sonangol, que é o quê? Que é mais uma alternativa de investimento que surgiu no mercado. A Sonangol este ano emitiu cerca de 75 mil milhões de kwanzas em obrigações corporativas, obrigações empresariais, empréstimos obrigacionistas, a uma taxa de cerca de 17,5%, ok? E o preço de cada obrigação estava a valer cerca de 10 mil kwanzas. Então é uma alternativa de investimento que surgiu para todos os angolanos, e na altura quem quisesse subscrever a estes títulos podia subscrever, e por acaso a operação foi um sucesso, mas é uma novidade, ok? Eu trago isso aqui como um dos factos econômicos que é muito importante, porque é uma das alternativas de investimento, porque muitas das vezes o que acontece é que aqui, às vezes, o ambiente de negócio não é assim tão favorável para algumas pessoas que querem empreender. Nem todo mundo tem perfil de empreendedor, mas todo mundo precisa de uma renda extra. E as pessoas procuram fontes de rendas alternativas, ok? E o mercado financeiro oferece fontes de renda alternativas mais conservadoras, e existem já alguns instrumentos, ações, títulos de tesouro, ok? E não havia neste momento obrigações com essa natureza, instrumentos com essa natureza, que são as obrigações corporativas. E a Sonangol, uma das maiores empresas de petróleo do país, lançou obrigações corporativas na bolsa e está a pagar bem. Por acaso é um dos instrumentos que mais paga, né? São cerca de 17,5 por ano, ok? Hoje não tem muitos instrumentos que pagam isso. Então, uma das novidades em termos de alternativa de investimento para gerar fonte de renda extra, para diversificar o nosso portfólio de investimento e as nossas poupanças, ok? Então, é uma boa notícia. A Bolsa cresceu muito este ano, cresceu muito. Se vocês repararem, se vocês verem o volume de negociação, o ano passado foi cerca de 1 bilhão de kwanzas. Este ano foi cerca de 7 bilhões de kwanzas. Foi um valor muito, muito agressivo, muito alto, apesar desse valor estar maioritariamente concentrado em títulos de dívida pública, e para quem olha para algum detalhe vai ver que esse valor está mais concentrado no mercado bilateral, ou seja, mais entre os investidores institucionais, ok, bancos e essas coisas, ok? Mas ainda assim, eu acho que é um registro muito grande. Eu não vi nenhum outro setor da economia este ano a crescer assim, ok? Por isso achei importante trazer aqui a bolsa. Agora, aqueles instrumentos mais sexy, como por exemplo as ações do Dubai e do Caixa Angola, também são alternativas de investimento que estão aí. Ações do Dubai e ações do Caixa Angola e as obrigações da Zona Angola. As ações do Dubai e do Caixa Angola já estão aí há cerca de um ano na bolsa, né? E é para continuar, né? As ações do Dubai, por exemplo, apesar de estão com uma
Liquidez e rendibilidade muito tímida, ok? As ações do BAE hoje, por exemplo, estão a valer cerca de 34 mil kwanzas e ações do Caixa Angola estão a valer 16 mil kwanzas. Se nós fazemos um dividend yield até hoje, as ações do BAE estão a render cerca de 7% ao ano e as ações do Caixa Angola, ao preço de hoje, estão a render cerca de 5% ao ano. Ou seja, o que é isso? Imagina, peguem o último rendimento é o quê? O último dividendo que foi pago neste ano, por acaso, foi pago este ano, mas é referente ao ano passado. Foi pago este ano, dividem pelo preço atual. Vocês vão ver que as ações rendem muito pouco. O BAE está a render anualmente está a render cerca de 7%, né, com o preço de hoje, e o Caixa Angola está a render cerca de 5%, né? Se bem que há valor, para quem tipo comprou no início, o que é a valorização das ações. As ações dessas do BAE foram comprar tipo a 20 mil kwanzas, ok, hoje estão a valer cerca de 34 mil kwanzas. Já não se pode voltar lá tanto no passado, depende do momento em que a pessoa comprou. Há aqui um ganho de mais-valia nas duas, por acaso as do Caixa, que foram vendidas a 5 mil, hoje estão a valer 16 mil kwanzas. Isso é tipo mais 3 vezes a mais daquilo que vale. Há esse ganho pela valorização das ações, mas esse ganho só realizas se tu efetivamente venderes as ações. Enquanto não venderes, tu continuas a receber apenas os dividendos e o dividend yield, ou seja, o rendimento dessas ações hoje está muito baixo, ok? 5%. Isso, nós se olharmos para a taxa de inflação, este ano foi cerca de 18% a inflação acumulada. E o ano ainda não fechou, mas tivemos uma inflação acumulada de cerca de 18%. E isso é inflação oficial. E muita gente não acredita muito nessa inflação oficial. Existe aquela inflação mais real que as pessoas não conseguem medir. Não, alguns conseguem medir. Não existe uma medida oficial, mas as pessoas sentem, porque no fim do dia todas as pessoas vão para o supermercado, fazem compras e veem o preço das coisas subir, as pessoas têm a sua sensação de inflação, e esta aqui, a real, é que efetivamente é muito mais alta. Se você comparar a inflação de 18% com esses rendimentos que esses títulos, as ações do BAE e do Caixa Angola estão a dar, quase que até chocante, né? 7% contra 18% das ações do BAE, 18% da inflação das ações do BAE, 5% das ações do Caixa Angola, com 18% contra 18% da inflação. Ou seja, por que é importante medir isso? É o que você está a ganhar versus aquilo que você está a perder. 100 mil kwanzas no início do ano não compra as mesmas coisas que 100 mil kwanzas no final do ano, com uma inflação de 18%, ok? Compra 18% menos coisas, se é que dá para entender. Agora, que efetivamente está a pipocar, entre aspas, não sei se é por ser desse ano, mas pelo menos a inflação não bateu assim tanto, são as obrigações da Sonangol. As obrigações da Sonangol estão a pagar mais que as ações do Caixa Angola e as ações do BAE. Okay? São títulos de renda fixa, não valorizam assim tanto, não são muito voláteis, mas tem alguma valorização. Ok? Se alguém quiser vender ou acima do par ou abaixo do par, pode ter um ganho pequeno de mais-valia, mas em geral as obrigações são títulos de renda fixa, tipo para guardar mesmo na poupança, tá vendo? Não se ganha muito pela valorização, mas efetivamente estão a pagar muito mais que as ações do Caixa Angola e as ações do BAE, ok? As obrigações da Sonangol foram emitidas para 5 anos até, acho que setembro de 2028, dá a pagar cerca de 17,5% ao ano. Isso é muito. Não sei se quando é que o BAE, nível de dividendos, aí o Caixa Angola vão chegar nesses níveis, tipo de dividend yield, tá sabendo? Nem que dobrarem tipo os dividendos, o valor dos dividendos que pagaram no ano passado, eu duvido que vão chegar nesse nível, vão chegar nesse nível, o objetivo... Bom, eram estes pontos. Me esqueci de um ponto que é também, este ano, né, não estava aí na lista, mas este ano convém dar nota também daqui dos factos econômicos, das medidas econômicas que marcaram o nosso bolso este ano, é a aprovação daquela taxa sobre os invisíveis correntes, ou seja, as transferências para o exterior, ok? A partir aprovou-se que as transferências para o exterior vão estar a pagar cerca de 12,5%.
12,5%, ou seja, se você transfere um valor cerca de $100 ou 1.000 euros para fora, vai ter que pagar o equivalente a 2,5% em moeda nacional que vai ser descontado na tua conta, ok? Isso também é um dos factos que mudou, ou seja, impacta diretamente nas nossas finanças, que é um dos aspectos que nós temos que ter em conta quando vamos medir, vamos fazer as nossas projeções financeiras para o ano seguinte, ok? Então, também um dos factos econômicos e financeiros que mexem com as nossas finanças, que eu estava aqui por acaso a me esquecer, não muito relevante, não muito impactante, como é o preço dos combustíveis. Isso impacta maioritariamente as pessoas que lidam com o exterior, fazem compras lá fora, que têm familiares a estudar lá fora, vão fazer tratamentos médicos por aí fora, mas de alguma forma isto também é uma perca, uma desvalorização do kwanza, ou seja, eu preciso de mais kwanza para mandar uma certa quantidade de dólares para lá fora com meus familiares, ok? Então eram esses fatos. Muito obrigado para todos que chegaram até aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, a forma que você tem de nos agradecer é dando um like no vídeo, partilhando aqui o vídeo e inscreva-se no canal, por favor, inscreva-se aqui no nosso canal. Nós contamos convosco, muito obrigado, o canal está a crescer porque você nos ajuda, ok? E deixa aqui nos comentários a tua opinião em relação a esses fatos econômicos, o que você achou deste ano, o que mais apertou aí o teu bolso. Quero ver aqui a tua opinião nos comentários, ok?